Acordar com aquela sensação de peso no corpo, a barriga estufada sem ter exagerado tanto na alimentação no dia anterior, ou até mesmo perceber que os anéis estão mais apertados e os sapatos não entram com facilidade, isso tudo pode parecer banal, mas esconde um fenômeno fisiológico extremamente comum e, ao mesmo tempo, negligenciado: o inchaço. Esse sintoma, que muitas vezes passa despercebido ou é normalizado pelas pessoas como retenção de líquido, pode ser resultado de uma complexa combinação de fatores que envolvem desde a alimentação até disfunções hormonais e metabólicas. O inchaço, na verdade, é o acúmulo excessivo de fluidos nos tecidos do corpo, principalmente na região subcutânea, e representa uma tentativa do organismo de se proteger ou de reagir a algum tipo de desequilíbrio. A grande questão é que, embora o inchaço possa parecer passageiro, quando se torna frequente ou crônico, ele pode estar sinalizando distúrbios mais graves, inflamações silenciosas, ou até mesmo o início de condições mais sérias, como problemas renais, hepáticos, cardiovasculares e desregulações hormonais. Entender o que está por trás desse inchaço é mais do que uma questão estética. É um passo essencial para reconectar-se com os sinais que seu corpo dá, muitas vezes de forma sutil, mas insistente. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Alexandre Lemos e já deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar com o meu trabalho. E quando a gente fala de causas, o vilão número 1 nessa trama é, sem dúvidas, o sal, ou melhor, o sódio, o mineral presente no sal de cozinha e em praticamente todos os alimentos ultraprocessados que a gente consome no dia a dia. O sódio tem a função natural de ajudar a regular o equilíbrio de fluidos dentro e fora das células. O problema é que quando consumido em excesso, e isso acontece facilmente hoje em dia, já que ele está escondido em molhos prontos, conservas, enlatados, embutidos, temperos industrializados e até em pães e biscoitos, ele provoca uma retenção exagerada de água. O organismo, tentando diluir esse excesso de sódio no sangue, começa a reter mais líquido, principalmente no tecido subcutâneo. Isso leva ao inchaço em regiões como abdômen, tornozelos, rosto e mãos. Além disso, o excesso de sódio afeta diretamente a pressão arterial, sobrecarrega os rins e, com o tempo, pode provocar desequilíbrios nos sistemas cardiovascular e urinário. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto consuma no máximo 2 gramas de sódio por dia, o que equivale a cerca de 5 gramas de sal. Mas em países como o Brasil, a média de consumo diário ultrapassa o dobro disso. Ou seja, estamos constantemente forçando nosso corpo a lidar com um volume de sódio para o qual ele não foi projetado. E o resultado se reflete em inchaços frequentes, dores de cabeça, fadiga e, em casos mais graves, quadros de hipertensão e insuficiência renal. Mas o sódio não é o único culpado. Existe outro ingrediente silencioso, mas extremamente influente quando o assunto é inchaço: o açúcar. Sim, aquele mesmo que adoça o café, que está nas sobremesas, nos refrigerantes, nos sucos de caixinha e até em molhos de salada. O consumo excessivo de açúcar provoca um desequilíbrio no metabolismo da insulina, o hormônio responsável por transportar a glicose do sangue para dentro das células. Quando há picos constantes de glicemia, nível de açúcar no sangue, o organismo passa a produzir mais insulina, o que gera inflamação sistêmica. Esse estado inflamatório é um dos principais causadores de retenção hídrica. E o pior, a inflamação gerada pelo açúcar não é visível. Ela se instala silenciosamente, alterando o funcionamento de células, interferindo na produção hormonal e causando sintomas que vão desde a fadiga até alterações no humor, dores articulares e, claro, inchaço. Além disso, o açúcar em excesso contribui para o acúmulo de gordura visceral, que por si só já está associada ao aumento da inflamação no corpo. Em outras palavras, quanto mais açúcar você consome,
maior o risco de entrar num ciclo vicioso de inflamação e retenção de líquido. E esse ciclo, se não for interrompido, pode levar a complicações muito além do simples desconforto abdominal, incluindo resistência à insulina, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Agora, talvez o aspecto mais subestimado e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes quando falamos de inchaço, seja o papel do intestino. O intestino é mais do que um órgão digestivo. Ele é um verdadeiro centro de comando da nossa saúde. Dentro dele, vivem trilhões de micro-organismos, a chamada microbiota intestinal, que influenciam diretamente o nosso metabolismo, a resposta imune e até o nosso humor. Quando essa microbiota está em desequilíbrio, ou quando há um quadro de disbiose, proliferação de bactérias ruins, o processo digestivo se torna ineficiente, levando à fermentação excessiva dos alimentos e à produção de gases. Isso causa distensão abdominal, desconforto e, claro, inchaço. E mais, um intestino disfuncional compromete a absorção de nutrientes e pode desencadear respostas inflamatórias em cadeia, afetando todo o corpo. Outro ponto crucial são as intolerâncias alimentares, que muitas vezes passam despercebidas. Pessoas com intolerância à lactose, ao glúten, à frutose ou a determinados aditivos químicos presentes em alimentos processados podem experimentar inchaço constante após as refeições, mesmo sem apresentar sintomas clássicos como dor ou diarreia. O intestino reage a esses alimentos com inflamação, excesso de gases e alteração na permeabilidade intestinal, o que, por sua vez, piora ainda mais a retenção de líquido. Em resumo, manter a saúde intestinal em dia é um dos pilares mais eficazes na prevenção do inchaço crônico. Mas não podemos falar de inchaço sem considerar outro fator fundamental: o estilo de vida. O sedentarismo é um dos grandes responsáveis pelo acúmulo de líquidos no corpo, especialmente nas pernas e pés. Quando você passa muito tempo sentado ou em pé, sem movimentar-se, a circulação sanguínea fica prejudicada e o sistema linfático, responsável por drenar o excesso de líquido dos tecidos, perde eficiência. O resultado é o acúmulo de fluido nas extremidades, sensação de peso nas pernas e até formação de edemas visíveis. Além disso, a falta de movimento compromete a oxigenação dos tecidos, favorece o acúmulo de toxinas e dificulta o retorno venoso. O corpo humano foi feito para o movimento. Pequenas ações, como caminhar por 30 minutos por dia, praticar alongamentos regulares, subir escadas ao invés de usar elevadores, já fazem uma diferença imensa na prevenção do inchaço. E se tem um aliado essencial nessa jornada, é a hidratação. Pode parecer contraditório, mas quanto menos água você bebe, mais inchaço você sente. Isso porque a falta de água faz o corpo entrar em modo de retenção como um mecanismo de defesa. Ele entende que há escassez de líquidos e passa a reter tudo o que pode. Por outro lado, quando você se mantém bem hidratado, os rins funcionam melhor. O sódio é eliminado com mais facilidade, a circulação melhora e a retenção diminui significativamente. A recomendação geral é consumir cerca de 35 mg de água por quilo de peso corporal por dia. Mas isso pode variar conforme o clima, a atividade física e o estado de saúde individual. Por fim, há ainda os fatores hormonais e as condições clínicas que agravam o quadro de inchaço. Nas mulheres, por exemplo, as variações hormonais ao longo do ciclo menstrual, especialmente os aumentos nos níveis de estrogênio e progesterona, têm um efeito direto na retenção de líquidos. Durante o período pré-menstrual, é comum que haja acúmulo de água no corpo, o que leva à sensação de inchaço, sensibilidade nos seios e alteração no peso corporal. Isso se intensifica ainda mais em casos de uso de anticoncepcionais hormonais, que podem agravar o quadro de retenção hídrica. Problemas na tireoide, como o hipotireoidismo, também afetam o metabolismo e a eliminação de líquidos.
Um metabolismo mais lento dificulta a excreção de sódio e água, favorecendo o acúmulo nos tecidos. E claro, não podemos esquecer das doenças renais, hepáticas e cardíacas. Os rins são os principais reguladores do volume de água no organismo. Qualquer disfunção renal afeta diretamente esse equilíbrio. O fígado, por sua vez, quando comprometido, reduz a produção de proteínas plasmáticas como a albumina, o que contribui para o extravasamento de líquido dos vasos para os tecidos. E o coração, quando não bombeia o sangue com eficiência, compromete o retorno venoso e linfático, levando a edemas periféricos. Em todos esses casos, o inchaço é um sintoma que deve ser levado a sério, pois representa o desequilíbrio de sistemas vitais que precisam de atenção médica imediata. E se você quiser se manter hidratado de forma inteligente, estou deixando o link no primeiro comentário fixado da melhor garrafa térmica de aço inoxidável de grande capacidade. Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com aquela pessoa que está precisando ver essas informações e se inscreve no canal para ajudar com o meu trabalho. Te vejo no próximo vídeo.